E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Quando as notícias esportivas chegam de forma inesperada, é impossível não prender a atenção, e a recente declaração de Lionel Messi, capitão da seleção argentina e considerado o melhor jogador do mundo, não poderia ter feito isso de maneira mais surpreendente. Poucos imaginariam que a lenda viva do futebol, atual estrela do Inter Miami confira na Major League Soccer, optaria por mandar um recado tão direto e, ao mesmo tempo, carregado de possibilidades para o futuro, movimentando não apenas torcedores, mas também clubes históricos como o Santos, que já demonstram interesse imediato em analisar cada detalhe do que Messi disse, estudando cuidadosamente cada palavra, cada nuance, sabendo que um jogador com 38 anos, 8 vezes vencedor da Bola de Ouro, campeão mundial e detentor de 4 títulos da Champions League, ainda consegue gerar ondas de expectativa que atravessam continentes e despertam sonhos de torcedores, dirigentes e especialistas em futebol. O recado de Messi, aparentemente simples, ganhou uma dimensão muito maior quando chegou aos ouvidos dos responsáveis pelo planejamento esportivo do Santos, clube que há décadas carrega em sua história nomes que marcaram gerações e que agora, com olhos atentos, começa a imaginar cenários que até poucos anos pareciam inatingíveis, como ter a oportunidade de contar com um jogador que mudou a forma como o mundo vê o futebol, tanto pela técnica refinada quanto pela liderança silenciosa, porém determinante, que sempre exerceu dentro e fora de campo. Messi, nascido em Rosário, na Argentina, um lugar que respira futebol e que viu surgir uma estrela capaz de conquistar 115 gols em 196 partidas pela seleção, nunca deixou de impactar todos os clubes por onde passou, e agora, mesmo atuando na MLS, continua a gerar interesse internacional, inclusive entre clubes brasileiros, que historicamente têm um vínculo emocional e técnico com os talentos argentinos, sabendo que a presença de Messi não se resume apenas aos gols, mas a uma aura de excelência que transforma times e eleva o patamar de competições locais e continentais. A análise interna do Santos, que observa atentamente cada movimento de mercado e cada sinal que Messi possa enviar, revela que o clube não está apenas reagindo a uma declaração, mas pensando estrategicamente, avaliando como poderia integrar um jogador com contrato até 2028, que recebe cerca de 18 milhões de euros por temporada, considerando inclusive as possibilidades de parcerias, patrocínios e a repercussão midiática que um nome como Messi traria para toda a estrutura do clube, elevando não apenas o elenco, mas a marca Santos a patamares internacionais ainda mais significativos. É nesse contexto que a notícia ganha contornos históricos, pois o Santos, que revelou Pelé, Neymar e Robinho, sabe da importância de combinar tradição e inovação, e Messi representa a junção perfeita desses elementos, tradição no futebol mundial e inovação na forma de liderar, de inspirar jovens jogadores e de manter uma relevância global mesmo fora das grandes ligas europeias. Ao longo das últimas semanas, especialistas do clube têm debatido internamente o que significa o recado de Messi, tentando decodificar se trata apenas de uma afirmação genérica de sua carreira ou se há de fato uma abertura para considerar possibilidades no futuro. E cada detalhe da mensagem é meticulosamente analisado, porque no futebol moderno, qualquer indício pode gerar uma reviravolta estratégica capaz de transformar os rumos de um clube tradicional. Messi, cuja carreira é marcada por conquistas históricas, incluindo 2 Copas América e a Copa do Mundo, se tornou um símbolo não apenas de habilidade técnica, mas de consistência, visão de jogo e inteligência tática. E essa combinação única faz com que qualquer mensagem sua seja imediatamente traduzida por clubes como o Santos em termos de oportunidade, relevância e planejamento a médio e longo prazo, uma prática que demonstra a maturidade administrativa e visão futurista do clube. Os dirigentes santistas, atentos à movimentação de mercado internacional, sabem que Messi não é apenas um atleta, mas um fenômeno global, capaz de influenciar não apenas o desempenho em campo, mas todo o ecossistema de marketing, bilheteria e engajamento de torcedores. E a possibilidade de vê-lo ligado ao clube, mesmo que em projetos especiais ou participações pontuais, já acende discussões internas sobre como aproveitar essa situação para fortalecer a presença internacional do Santos. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias,
aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Além disso, o histórico de Messi em clubes americanos como o Inter Miami confira e evidencia a capacidade do jogador de se adaptar a novos contextos, algo que chama a atenção de clubes brasileiros, acostumados a lidar com jovens talentos e veteranos de alto nível. E o Santos observa não apenas a viabilidade técnica, mas também o impacto cultural que Messi poderia gerar, inspirando uma nova geração de jogadores e reforçando a imagem do clube como um centro de excelência e formação de craques. O recado inesperado, que circulou rapidamente nas redes sociais e nos principais canais de comunicação esportiva, já mobilizou assessores, analistas de futebol e jornalistas especializados, criando uma atmosfera de expectativa que se espalha por toda a América do Sul. E o Santos, com sua tradição de visão estratégica e ousadia, não poderia permanecer alheio a essa oportunidade, analisando possibilidades que vão desde contratos curtos, participações em amistosos, eventos promocionais, até parcerias de longo prazo que envolvam intercâmbio técnico e institucional. Messi, com sua experiência inigualável e capacidade de decisão em momentos cruciais, representa para o Santos mais do que um jogador, mas uma peça capaz de transformar mentalidades, inspirar jovens promessas e agregar conhecimento tático de forma imediata, algo que clubes de todo o mundo desejam, mas que raramente se torna uma possibilidade concreta, e é exatamente por isso que a repercussão de seu recado desperta um interesse tão intenso por parte de dirigentes que sabem reconhecer oportunidades únicas quando elas surgem. Ao longo de sua carreira, Messi demonstrou um equilíbrio raro entre habilidade individual e capacidade de integração com o coletivo, o que faz qualquer análise de sua possível vinda ao Santos ser mais complexa e, ao mesmo tempo, fascinante, pois não se trata apenas de ter um grande nome no elenco, mas de como esse nome pode potencializar talentos emergentes, elevar o padrão de treino, inspirar jovens atletas e, acima de tudo, atrair uma atenção global que poucos clubes brasileiros conseguem alcançar de forma orgânica. É nesse ponto que o interesse santista se torna mais palpável, pois a direção entende que Messi é capaz de gerar não apenas impacto esportivo, mas também econômico, aumentando receitas de patrocínio, vendas de produtos oficiais e engajamento digital, transformando cada aparição em campo ou evento em uma oportunidade de crescimento estrutural e financeiro para o clube, algo que transcende o futebol e entra no campo da estratégia empresarial global. A forma como Messi emitiu seu recado, quase como um sussurro estratégico para o mercado, revela seu cuidado em manter a liberdade de escolha, enquanto simultaneamente instiga o desejo de clubes históricos como o Santos, que agora se vêem diante da possibilidade de planejar projetos ambiciosos, mesmo que de curto prazo, sabendo que qualquer movimento do argentino será amplamente noticiado e analisado por torcedores, mídia e especialistas em futebol de todo o mundo. O Santos, que sempre valorizou a formação de atletas e a excelência em campo, vê em Messi um modelo de inspiração, alguém que não apenas acumula títulos como a Copa do Mundo, Champions League, Copa América, mas também redefine o que significa liderança silenciosa, visão de jogo e comprometimento com a equipe, elementos que poderiam ser transmitidos a jogadores em desenvolvimento e que fariam parte de um legado ainda mais profundo dentro do clube. Além disso, Messi possui uma capacidade única de unir torcida, imprensa e clube em torno de objetivos comuns, e é exatamente essa aura que o Santos busca entender, pois a possível aproximação com o argentino poderia criar uma narrativa histórica, reforçando a imagem do clube como celeiro de craques e centro de projetos ambiciosos que atraem talentos de reconhecimento internacional. O recado de Messi também desperta especulações sobre seu futuro na MLS, onde atua desde julho de 2023 pelo Inter Miami Confira, com contrato vigente até 2028. Cada declaração do jogador é imediatamente interpretada por clubes e analistas, e o Santos, com sua tradição em planejar movimentos estratégicos, entende que qualquer abertura, por menor que seja, deve ser analisada com precisão e velocidade, garantindo que a oportunidade não seja perdida diante de um mercado global competitivo e ávido por astros internacionais. A experiência de Messi em ligas estrangeiras, aliada a seu desempenho histórico, mostra que ele não apenas mantém alta performance, mas também consegue se adaptar a diferentes estilos de jogo, algo que desperta ainda mais o interesse do Santos,
que historicamente sempre valorizou jogadores com capacidade de integração e liderança, reconhecendo que o impacto de Messi vai muito além do gol ou da assistência, envolvendo influência direta na evolução técnica e mental do grupo. Os especialistas santistas analisam também o lado estratégico e simbólico da aproximação com Messi, pois um jogador de seu calibre poderia transformar completamente o ambiente do clube, elevando o padrão de treinos, inspirando jovens talentos e atraindo atenção midiática internacional, algo que se reflete diretamente em receita, visibilidade e fortalecimento da marca Santos como referência global de futebol, mantendo viva sua história de revelação de grandes craques. Messi, que já conquistou 8 vezes o Ballon d'Or, liderou equipes campeãs e é referência técnica, tática e emocional para jogadores de todas as gerações, se torna, portanto, um modelo ideal para qualquer clube que deseje aliar tradição, excelência e visibilidade internacional, e o Santos entende que a possível aproximação não se limita apenas à questão esportiva, mas à construção de uma narrativa que poderia transformar a percepção do público e consolidar a imagem do clube no cenário mundial. Ao mesmo tempo, a repercussão do recado de Messi já começa a gerar debates nas redes sociais, com torcedores imaginando cenários impossíveis e realistas, e o Santos, atento a essas discussões, compreende que qualquer movimentação envolvendo o jogador exigiria planejamento minucioso, estratégia de comunicação e articulação com parceiros comerciais, demonstrando que o interesse do clube vai muito além do entusiasmo momentâneo, sendo pautado por análise de viabilidade e projeções estratégicas de longo prazo. Messi, atualmente com 38 anos, altura de 1,70 metros e posição de ponta direita, mostra que, mesmo em idade avançada para o futebol, mantém desempenho impressionante e capacidade de decisão, fatores que tornam qualquer possibilidade de interação com o Santos ainda mais relevante, pois seu impacto imediato poderia ser sentido em campo, fora dele na estrutura administrativa, algo que poucos clubes conseguem administrar de forma eficiente. A visão estratégica do Santos se apoia também na experiência do jogador em grandes competições internacionais, desde a Champions League até a Copa do Mundo, e na capacidade de Messi de se manter competitivo em diferentes contextos, o que reforça o potencial transformador de sua aproximação, seja em participações especiais, amistosos ou projetos de formação, garantindo que qualquer movimento seja planejado para maximizar resultados esportivos, financeiros e de imagem. Messi, sendo um fenômeno global, tem a capacidade de influenciar o futebol brasileiro e sul-americano de maneiras inesperadas, e o Santos, que sempre soube reconhecer oportunidades únicas, enxerga nesse recado uma chance rara de combinar tradição, inovação e projeção internacional, elementos que poderiam definir um novo capítulo na história do clube e consolidar sua reputação de centro de excelência esportiva e revelação de talentos de alto nível. O impacto potencial vai muito além do futebol em si, pois Messi representa um ícone cultural, capaz de unir torcedores de diferentes gerações e nacionalidades, elevando o engajamento social, digital e midiático do clube. Para o Santos, compreender a dimensão desse impacto é essencial, pois permite planejar ações que vão desde marketing até desenvolvimento esportivo, alinhando tradição e modernidade em um mesmo projeto. Messi também simboliza resiliência e longevidade no esporte, sendo capaz de manter alta performance mesmo em idade avançada, algo que inspira clubes como o Santos a pensar não apenas em resultados imediatos, mas em estratégias de legado, transmitindo conhecimento, técnica e mentalidade vencedora aos próximos craques revelados pelo clube, fortalecendo sua reputação como celeiro de talentos globais. A administração santista, ao analisar cada detalhe do recado de Messi, percebe que a comunicação do jogador foi precisa e cuidadosa, permitindo interpretações que vão desde interesse em projetos especiais até possíveis colaborações futuras. E essa abertura estratégica é vista como oportunidade de criar vínculos institucionais e esportivos que podem redefinir a presença internacional do clube e sua influência na formação de jogadores. Messi, com sua carreira extraordinária e reconhecimento mundial, transforma qualquer possibilidade de aproximação em notícia global, e o Santos compreende que planejar movimentos nesse contexto exige profissionalismo, visão de mercado e compreensão do impacto multidimensional, desde desempenho em campo até engajamento de torcedores e fortalecimento da marca. Ao refletir sobre a declaração do argentino, os dirigentes do Santos percebem que Messi representa mais do que um jogador, ele é um símbolo de excelência, liderança e inspiração, elementos que podem ser incorporados ao DNA do clube, potencializando resultados esportivos,
estruturais e econômicos de forma sustentável e histórica. A possibilidade de contar com Messi, mesmo que em participações limitadas ou projetos estratégicos, transforma completamente a visão de futuro do Santos, criando cenários que antes pareciam utópicos, mas que agora passam a ser estudados com seriedade, incluindo impactos em marketing, desenvolvimento de talentos, engajamento de torcedores e visibilidade internacional. O recado de Messi também instiga debates internos sobre como clubes tradicionais brasileiros podem se posicionar no mercado global, equilibrando tradição, formação de atletas e atração de estrelas internacionais, e o Santos demonstra, ao analisar cada palavra do argentino, maturidade e visão estratégica, compreendendo que oportunidades únicas exigem planejamento rigoroso e ação precisa. Messi, ao enviar seu recado inesperado, conseguiu mais do que gerar curiosidade, criou uma onda de possibilidades que mobiliza clubes, torcedores e analistas, e o Santos, ao avaliar cada nuance dessa mensagem, mostra que está atento, preparado e pronto para transformar interesse em ação concreta, demonstrando a força e relevância de sua gestão esportiva e visão histórica. Cada detalhe da declaração de Messi é interpretado como uma pista estratégica, e o Santos entende que aproveitar essa oportunidade significa atuar com inteligência, planejamento e audácia, reforçando seu legado de inovação, tradição e revelação de talentos que marcam época, algo que poucos clubes conseguem combinar de forma tão consistente. O clube, que já revelou nomes icônicos para o futebol mundial, agora enxerga em Messi a possibilidade de escrever um novo capítulo de sua história, unindo passado glorioso e futuro promissor, transformando a simples notícia de um recado em uma oportunidade concreta de impacto esportivo, cultural e econômico, elevando o Santos a um patamar de relevância global ainda maior. Messi, em cada passo de sua carreira, demonstrou capacidade de surpreender e influenciar o futebol de maneira profunda, e o Santos, atento a essa característica, entende que qualquer interação com o argentino deve ser planejada com precisão, garantindo que a oportunidade seja aproveitada de maneira estratégica, sustentável e histórica, consolidando ainda mais o clube como referência internacional de excelência e inovação. O interesse do Santos na declaração de Messi não é mero entusiasmo passageiro, mas resultado de análise detalhada, visão estratégica e reconhecimento do potencial transformador do jogador, refletindo maturidade administrativa e paixão pelo futebol, ingredientes essenciais para transformar oportunidades em conquistas concretas e duradouras. Por fim, o recado de Messi, inesperado e carregado de possibilidades, se transforma em catalisador de sonhos, planejamento estratégico e debates internos no Santos, que agora se vê diante de um cenário raro e valioso, capaz de unir tradição, inovação e projeção internacional, algo que apenas clubes com visão histórica e ambição global poderiam ousar explorar, colocando Messi no centro de um possível novo capítulo inesquecível para a instituição e para o futebol brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.